Nós estaremos iniciando uma série de mensagens que nós iremos pregar para a igreja aos domingos pela manhã. Como você está vendo aqui no banner que está sendo projetado, a vida na graça. Como o Evangelho renova a nossa vida. Então, a partir... Me ajuda aí, Luan. A árvore de Natal ligou antes da hora. Vamos lá. A partir de hoje, nós estaremos pregando uma série de mensagens todos os domingos pela manhã para você sobre a vida na graça, estudando o texto de Gálatas. Então, todos os domingos nós estudaremos capítulo por capítulo do livro de Gálatas. Talvez seja melhor até desligar, porque acaba quem tá me assistindo irrita um pouco. Vê se dá para dar uma desligada, a gente vê o que é possível fazer. Tá bom, meus irmãos da técnica aí? Vê o que é possível fazer. Abra sua Bíblia comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Então, nós iremos estudar capítulo por capítulo do texto de Gálatas. Leio nessa manhã Gálatas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. A vida na graça. Como o Evangelho de Jesus, como a mensagem de Jesus, renova a nossa vida. Vamos ler a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, preste atenção nisso, as igrejas da Galácia. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, seja anátema ou amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, seja amaldiçoado, ou seja, anátema. Amém? Graças a Deus. Joilson, se você puder acender também essa luz do fundo aí, por gentileza, Samuel, essa última luz aí, para iluminar bem o ambiente. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa manhã, te louvamos por essa manhã de comunhão, e estamos diante da tua palavra. Cremos que essa é a tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa manhã, orando gratos no nome de Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ou às igrejas que estavam na Galácia. Nós temos a tentação e o costume de dizer que Paulo escreveu à igreja dos Gálatas, mas isso não é necessariamente toda a verdade. Quando Paulo escreve aqui as igrejas da Galácia, Paulo está falando de uma região geográfica. Paulo não está falando necessariamente de uma igreja em uma cidade, ele está falando de muitas igrejas. É como se hoje, digamos assim, o apóstolo Paulo escrevesse as igrejas na cidade do Rio de Janeiro. Ou melhor, as igrejas no estado do Rio de Janeiro. Então ele iria escrever aos fluminenses. Glória a Deus por isso, né, Jó? Graças a Deus. Você ficou feliz por isso nessa manhã, não é verdade? Não entendi porque você não riu. Ah, então tá bom. Paulo escreveria a muitas igrejas.
A Galácia é uma região da Turquia, atual Turquia, na época Ásia Menor, onde reunia-se muitas igrejas que possivelmente o apóstolo Paulo foi um dos plantadores. Há um debate se eram as igrejas do norte ou do sul, não vou entrar necessariamente nesse assunto agora, mas eram igrejas que estavam naquela região. E se foram assim, as igrejas do sul, se essas igrejas do sul da Turquia, nós estamos falando de Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, igrejas que o apóstolo passou lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14. Independente disso, nós estamos falando de um grupo de igrejas e uma região geográfica onde o apóstolo Paulo está escrevendo. E há uma característica, e aqui eu começo a pregar para você nessa manhã. Há uma característica que o apóstolo Paulo, ele pregou aquelas igrejas e anunciou àquelas igrejas o verdadeiro evangelho. E ele sabia que agora estava chegando um tempo onde falsos apóstolos, falsos ensinadores estavam adentrando no seio da igreja ou no seio das igrejas e ensinando algum outro evangelho que estava pervertendo o povo de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar do evangelho da graça, mas ele começa um tanto quanto severo nessa carta. Ele vai começar com aquela famosa, a vara da correção, sabe? E ele vai falar algo muito interessante logo a partir do versículo 6 e depois eu vou voltar. Ele diz assim, olha, eu me admiro que vocês tenham abandonado o evangelho da verdade tão rapidamente. Porque existe no coração do homem, ou no coração humano, uma tentação por se inclinar para aquilo que não é de Deus. O meu e o seu coração tem uma tentação constante, diária, de se inclinar para aquilo que nos distancia da verdade do evangelho. E isso está no coração da humanidade desde o Antigo Testamento. Se você vê lá em Êxodo capítulo 32, versículo 8, o povo não esperou Moisés receber a lei de Deus, antes inclinou seu coração a fazer o quê? A fazer um bezerro de ouro e adorar aquele bezerro de ouro. Por causa da impaciência do coração humano, esse coração prefere se inclinar às suas coisas do que à verdade do evangelho. E essa é a primeira notícia que Paulo vai falar aos Gálatas e está falando para nós aqui nessa manhã. Cuidado com as intenções do seu coração. É por isso que as escrituras vão dizer o quê? Guarda a saída e a entrada do quê? Do que, igreja? Do seu coração. Ou em outro texto, a palavra do Senhor vai dizer, enganoso é o coração. Por quê? Porque o nosso coração sempre deseja a idolatria. A inclinação da nossa carne, da nossa natureza, sempre deseja a idolatria, ou melhor, o imediatismo da idolatria. Porque se nós fazemos um ídolo, nós fazemos aquele ídolo à nossa imagem e nossa semelhança. Como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, versículo 18, que os homens e as mulheres fizeram para si ídolos, a imagem de animais ou a imagem de homens. O nosso coração tem uma tentação de abandonar o evangelho e servir a nossa própria natureza. Isso passa em todos os nossos corações. E é interessante que isso é reforçado por falsos profetas. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais induzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Isso aqui é muito interessante, porque nós vivemos esse tempo onde o falso evangelho nega o sacrifício de Jesus. Nós estamos na manhã da ceia do Senhor, daqui a pouco nós vamos celebrar a comunhão pela morte e ressurreição de Jesus. O que é que o falso evangelho diz hoje? Talvez você já tenha ouvido isso por aí. Jesus não morreu por pecado nenhum. Jesus era um político socialista. Não é verdade? Jesus foi injustiçado. Jesus era um militante da ética e das causas nobres. Jesus só era um homem político que queria o bem do povo, e aí Roma não entendeu e matou ele. O esvaziamento do evangelho.
Ou de algum outro modo, nós tomamos a igreja de Jesus como ONG. Olha só, se você fizer o bem, você vai ser salvo. Se você for uma pessoa boa, você vai ser salvo. E existem 3 grandes erros do falso evangelho que entra no meio da igreja. O primeiro erro é ser salvo por me comportar corretamente. Se eu cumprir todos os deveres, aí eu alcanço a salvação. Os judeus, além do Antigo Testamento, eles tinham 613 leis para cumprir. O povo legalista, não é verdade, irmãos? Mas às vezes essa tentação corre no nosso coração. Se eu fizer tudo bonitinho, se eu for um legalista direitinho, aí eu alcanço a salvação. Falso evangelho. Falso evangelho. Porque mesmo que você cumpra todas as leis, você só é salvo pela graça de Jesus Cristo. O segundo grande erro é que se eu for uma pessoa boa, eu serei salvo. E esse talvez seja o mais popular do nosso tempo. Você já ouviu alguém aí fora dizer que vai para o inferno? Mesmo que a gente entre num lugar de pessoas perversas, pessoas corrompidas, pessoas que fazem o mal, pergunte ela: não, eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada de errado. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo é bonzinho, ninguém intenta mal, é ou não é verdade, gente? Eu estou falando alguma loucura, irmãos? Você escuta as notícias, os tribunais do nosso tempo, todo mundo é inocente, todo mundo é vítima, e nós vivemos no tempo do vitimismo. Ou legalismo, e ele parece muito com o primeiro. Obrigado. Não, se eu cumprir todos os rituais da verdadeira religião, aí eu vou ser salvo. Não necessariamente. Ninguém é salvo por obras. Paulo vai escrever aos Efésios: ninguém é salvo pelo que é capaz de fazer. Ninguém é capaz de fazer alguma coisa para se salvar. Nenhum homem tem méritos suficientes para alcançar a salvação. Nem mesmo Maria, nem mesmo os santos da igreja têm méritos suficientes para rogar por nós. O único que nos salvou, e pelo mérito dele nós fomos libertos, se chama Jesus Cristo nosso Senhor. Oh, glória a Jesus! E o apóstolo Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas, por quê? Porque eles estavam sendo judaizantes. O que é o judaizante? Judaizante é o pensamento de que se eu não cumprir o judaísmo, eu não sou aceito por Cristo. E Paulo fala assim: olha, isso é tradição, é legalismo, é religiosidade, seja anátema. Só quem salva a vida do homem, do seu pecado e da sua miséria, é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é interessante, meus irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: eu estou espantado que vocês tiveram uma velocidade de se afastar do evangelho, por causa dos falsos mestres. E aí aqui eu quero gentilmente pedir licença aos irmãos de Cordovil, que tem o seu pastor, e quero comunicar diretamente a Vista Alegre, mas também indiretamente a quem está me ouvindo. Quantos falsos mestres existem no nosso tempo? E como o nosso povo anda atrás de ventos de doutrina, meus irmãos. E é interessante que a palavra diz que eles estão perturbando o povo de Deus. Já pensou, Edmar, se o pastor Deilson fala isso? Fulano está perturbando? Meu Deus do céu. Já pensou se eu falo isso? Fulano está perturbando. Tem que tirar o pastor. Vamos convocar a assembleia, pastor Edmar. Troca de pastor. Mas não fui eu que falei, é a palavra. Aqueles que ensinam o falso evangelho, eles perturbam a igreja. É isso que o evangelho está dizendo. Então, cuidado com o que você escuta na internet. Cuidado com ser pastoreado pelo YouTube. Porque
nós vivemos num tempo, pastor Abimael, pastor Marcelo, onde o povo chega domingo de manhã para ouvir o seu pastor, ouvir o evangelho, mas ele já ficou 6 dias na semana ouvindo outros pastores de outras doutrinas, de outros pensamentos. Há muita coisa boa? Certamente. Todo domingo de manhã, me arrumando, eu ligo na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor Arisval. Que benção, meus irmãos. Que benção. Eu sou alimentado pela palavra de Deus. Eu amo ouvir aquele homem. E de tabela só tem o Hernando Dias Lopes ali naquela igreja, né? Só isso. Só isso. Eu amo ouvir, porque tem muita coisa boa. Eu estou fazendo uma condenação da internet de maneira nenhuma. Eu só estou te orientando. Cuidado com os perturbadores. Cuidado com os ventos de doutrina. Cuidado com o que é muito dito fora do Evangelho de Jesus. Cuidado com o que você dá ouvidos. Meus irmãos, nós somos tudo aquilo que nós nos alimentamos. Então a sua vida espiritual, ela vai ser medida com quem te orienta, com quem te apacenta, com o alimento que você ingere. Isso é o texto do Evangelho, sobre apacentar, cuidar. Então, eu quero te dar uma boa notícia. Seja fiel numa boa igreja, seja pastoreado por um bom pastor, e a sua vida será alicerçada no Evangelho de Jesus. Amém por isso? E aí agora eu quero dar um passo atrás. E é interessante que o apóstolo Paulo, no versículo 3, ele vai saudar os irmãos com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E olha o que vai dizer no versículo 4, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era má, segundo a vontade do nosso Deus. Olha só que interessante, Paulo saúda a igreja com a graça e a paz de Deus. Por quê? Porque eu e você éramos inimigos de Deus. Como assim, pastor? É verdade. Nós éramos inimigos de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, como nós cantamos ainda há pouco aqui, antes da cruz nós estávamos aonde? Nós cantamos, né? Hoje de manhã. Antes da cruz nós estávamos onde? Condenados. Por quê? Porque escolhemos a condenação. Mas depois da cruz, nós fomos aproximados. O nosso Deus é um Deus de graça e de paz, meus irmãos. Há pessoas que vivem assustadas com Deus. Legalismo, religiosidade. O temor não é medo, porque o verdadeiro amor de Deus lança fora todo medo. Temer a Deus é respeitá-lo, não é viver com medo dele. Tem gente que vive com medo de ser amaldiçoado a todo momento, não é verdade? Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir o domingo, todo domingo pela manhã. Se eu faltar um domingo, vai dar um problema sério na minha vida. Meu marido vai ficar doente. E hoje em dia, o falso evangelho, ele ensina muito isso relacionado a... Se você não der dinheiro na igreja, já sabe, né? Tem um gafanhoto desse tamanho aqui, ó. Não é verdade? Com a boca desse tamanho, o que ele vai fazer, Aloysio? Vai comer o salpicão que tu me chamou para comer. Estou devendo aquela visita, né, Ana? Vai sair, vai sair. Ana me chamou para comer o salpicão lá com a Ellen. Eu não ouvi o áudio. Vi o áudio no dia seguinte. Não foi o devorador, não é verdade? Foi a barriga dos irmãos, né? Mas amém. Vai acontecer de novo. Chamem os seus pastores para comer salpicão. Amém, pastor Marcelo? Amém, pastor Bimal? Vamos devagar, né? Graças a Deus. Já contei para a igreja do dia que a gente foi fazer 3 visitas seguidas, não é verdade? Na primeira visita, Valdete, nós tomamos um café tão gostoso. Foi uma benção, Simone. Na segunda, nós tomamos um café muito bom. Na terceira, a gente rejeitou o café, não aguentava mais beber café. Uma água, por favor, tá muito bom. Estou brincando com a igreja, obviamente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de coisas pacíficas, irmãos. O nosso Deus é o príncipe da... E nós vamos proclamar ele no bairro de Vista Alegre de Cordovil hoje. Amém por isso?
E Ele nos reconciliou. Efésios capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, ou o muro da inimizade. Jesus derrubou a parede da inimizade, e hoje eu e você temos a paz com o nosso Deus. Oh, aleluia! Não fique com medo, irmãos, da condenação. Estava conversando com uma líder ontem. Interessante, a gente conversa com os irmãos. Você tem certeza da sua salvação? Não sei, não é verdade? Irmão, você tem que ter certeza da sua salvação. Que negócio é esse de ficar perdendo a salvação por aí? Ah, pastor, uma vez salvo, salvo para sempre. Meu irmão, escute isso. Se você foi salvo em Jesus, você não tem mais desejo de voltar ao pecado. Você pode pecar, mas você não é mais um pecador. Você é salvo em Cristo Jesus. A Bíblia te chama de santo. Jesus disse: aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora. Então tenha certeza da sua salvação, irmão. Porque não é se você peca ou não peca. É entender que apesar de pecar, eu estou sendo santificado em Cristo Jesus. Pastor, mas se um dia eu fui da igreja e me afastei do evangelho, talvez você tenha se emocionado com a igreja, não com Cristo. Talvez você tenha se emocionado com uma palavra ou com louvor, não com Cristo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então tenha certeza da sua paz com Deus nessa manhã, tenha certeza da sua salvação. Você foi salvo em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. E é interessante que no versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ele se entregou pelos nossos pecados, a fim do que, irmãos? A fim do que, igreja? Resgatar. Só existe uma maneira de nós sermos livres da era presente, do mundo mal, é através do sacrifício de Cristo Jesus. Olha aqui para mim. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 3, a palavra de Deus diz que o rei Acais, que foi um rei ruim, diz assim: Acais andou nos caminhos dos reis de Israel, e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando as práticas detestáveis das nações dessa era, irmãos, que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Quando nós nos afastamos do verdadeiro evangelho, nós cometemos absurdos. Quando nós nos afastamos da verdade, da salvação, das escrituras, nós fazemos todo tipo de loucura, meus irmãos. Olha o que o rei Acais fez ao se afastar da lei de Deus: sacrificou uma criança, irmãos. Havia um rei no Antigo Testamento, um Deus no Antigo Testamento chamado Moloque. Você já ouviu falar dele? O que era o Moloque? Moloque era um ídolo que ele recebia como sacrifício bebês recém-nascidos. E já foram pesquisados a imagem dele, na internet tem isso. Ele era uma cabeça de touro, um corpo de homem, sentado. Dentro dele era colocado uma fornalha em chamas, e o bebê era colocado naqueles braços e jogado dentro dele para queimar vivo. Possivelmente esse sacrifício foi feito dessa forma. Mas agora eu vou falar uma coisa impopular. Ainda há espírito de Moloque entre as nações. Moloque quer matar as crianças no ventre de suas mães. O Moloque quer destruir a geração que vem. Você é um crente bíblico, não se escandaliza comigo. Quando Satanás quer fazer alguma coisa furiosa, ele manda matar as crianças. Com Moisés foi assim, com Jesus foi assim. Satanás odeia as crianças, porque ele sabe que a nossa geração é a herança do Senhor, e que todo filho de um crente é um potencial crente missionário para ganhar as nações. É por isso que cresceu tanto a violência contra a criança, André. Abuso sexual, sequestro de crianças. Esses dias eu vi uma reportagem num site conhecido de venda da internet, que possivelmente você acessa, venda de crianças dentro desse site.
disfarçado de brinquedo. Em redes sociais, na internet, você pode entrar em sites de pedofilia. Apesar do aborto ser proibido no nosso país, é feito à torta e à direito. Talvez você discorde de mim. Paciência. Eu preciso pregar o verdadeiro evangelho para essa igreja. Satanás, revestido de Moloque, odeia a próxima geração. Mas nós vamos profetizar uma geração que serve ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não pertenceremos a essa era. Amém, Sara, por isso? E nós temos um ministério infantil forte aqui. Traga o seu filho para ele aprender a palavra. Traga o seu filho para ser transformado pela palavra. Transforme o seu filho e o seu neto num cristão. E ele vai ganhar esse mundo para Jesus. Amém por isso, igreja? Romanos capítulo 14, versículo 9 vai dizer: por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Tito, capítulo 2, versículo 14, vai dizer: ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4 diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós não precisamos servir aos deuses desse tempo, porque o nosso Deus já morreu em nosso lugar, mas Ele não está morto. Jesus está vivo aqui no meio de nós. Oh, glória a Jesus! O falso evangelho quer que a gente siga o nosso coração. O falso evangelho faz a gente cometer loucuras, irmãos. Todo tipo de perversidade, mas Jesus transforma o nosso ser. Não é de fora para dentro como a lei, é de dentro para fora, transformado pelo evangelho de Jesus. E agora eu caminho para a parte final dessa mensagem. Paulo vai ser muito forte nessa parte final. Ele vai dizer o seguinte: contudo, versículo 8, ainda que nós ou um anjo dos céus anuncie um outro evangelho que anunciamos, seja... E ele continua: como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, seja... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Um falso evangelho não é evangelho. É isso que a Bíblia está dizendo. O falso evangelho não é o evangelho. O que significa evangelho? As boas novas de salvação. Tudo aquilo, ouça isso, igreja, já estou terminando. Tudo aquilo que sai do evangelho de Jesus, seja anátema. O que a serpente disse no Éden para Eva e depois Adão? Será que foi assim que Deus disse? A serpente sempre vai colocar em xeque a vontade de Deus. Esteja atento. Não estou te chamando e convocando para ser legalista, não é isso. Eu estou te dizendo que aquilo que foge das Escrituras é anátema. Pastor, houve um homem, uma mulher, alguém na história que recebeu uma revelação, então eu tenho que ler as Escrituras e outro livro à parte. Seja anátema. Não, eu preciso aqui de um livro que o profeta Abimael teve uma revelação. E Abimael é o nome de anjo, né, gente? Olha só o nome, Abimael. El é Deus, vocês sabem disso, não é verdade? El não é nome de anjo. Quase um anjo, né? Deu ruim para tu, né, Abimael? Ainda bem que meu nome é difícil. Brincadeiras. Irmãos, sabe por que Paulo está sendo tão severo nessa palavra? Eu peço a sua atenção. Porque um falso evangelho te afasta da graça de Deus.
E ao te afastar da graça de Deus, te afasta da salvação em Cristo Jesus. Então, se nessa manhã você está seguindo a revelação de um anjo, a revelação de uma profeta ou de um profeta, se você está seguindo uma orientação de alguém muito espiritual que não é as Escrituras, eu te convido a amar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus diz que pela graça sois salvos. Não pelas obras dos homens, para que ninguém se glorie, mas pela fé em Cristo Jesus. Essa mesa é a comunhão dos salvos em Jesus. Essa mesa nessa manhã é a memória do sacrifício que nos libertou. Não precisamos de ídolos, não precisamos de ícones, não precisamos de nenhum outro santo, não precisamos de nenhuma outra revelação. Nós só precisamos de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Porque Cristo é a revelação de Deus Pai. Quem olha para mim, vê o Pai. Olhai para Cristo Jesus, o nosso Salvador. A vida na graça, a renovação do Evangelho de Jesus. E nessa manhã, irmãos, nós vamos celebrar isso.